Bom dia, sétimo ano. Estamos iniciando mais uma live, tá? A partir de agora a aula está sendo gravada. Hoje nós vamos fazer a correção do caderno de atividades da apostila 4, certo? Acompanhe comigo lá na página 4, todo mundo juntos, e vamos participar da correção, certo? Juntos comigo. Vamos lá então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui e vocês acompanhem o caderno de vocês aí, juntinho comigo. Vamos lá. A primeira questão, quais questões que vocês marcaram? Coloca para mim no bate-papo, fazendo favor. Muito bem. Arley, Letícia, Esther. Vamos lá, quero mais gente participando, hein? A primeira questão ele fala assim: marque um X, os itens que mostram aspectos positivos da primeira revolução industrial. Então, vocês marcaram a letra B e C, certo? Que diz assim. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Crescimento da indústria e da economia inglesas, desenvolvimento tecnológico de máquinas mais eficientes. Concordam aí? Todo mundo quer BC? Que são aspectos positivos, né? E os outros que vocês não marcaram são aspectos que a gente sabe que são negativos, né? Distribuição das riquezas produzidas de maneira igualitária entre cidadãos ingleses. Na verdade, né, nós tivemos uma má distribuição, né, das rendas. Então, essas rendas, essas riquezas se concentraram na mão de poucas pessoas. E, infelizmente, até hoje, né, nós vivemos um pouco disso aí. E o uso do trabalho infantil. Sabemos também, né, que a necessidade de mão de obra barata fez com que se usasse mão de obra infantil. E, infelizmente, também, isso é uma realidade ainda do nosso dia a dia, por mais que a gente saiba que não é correto, né? Depois, a questão 2 pediu para a gente numerar as imagens dos combustíveis e energia usadas pelo ser humano com o passar do tempo, tá? Qual foi a sequência que vocês colocaram? Qual vocês colocaram como número 1? Vamos fazer aos poucos, né, para ficar mais fácil. Número 1 seria o quê? Primeira fonte de energia aí que o ser humano começou a usar. Não, a primeira fonte. Não. Pensa direitinho. Não, não, não. Não, gente, a primeira fonte de energia que nós temos é qual? O Sol, não é? A primeira fonte de energia que a gente tem é o Sol. Então, o planeta Terra surgiu, já tinha o Sol, certo? A segunda. A segunda. Isso aí. A segunda é o fogo. Porque vocês confundiram o Sol assim, em transformar a energia solar em energia elétrica, provavelmente. Mas não, a gente usa o nosso Sol para sobreviver, né? Para as plantas realizarem fotossíntese. Então, assim, a primeira fonte de energia é o Sol. Depois o fogo. Depois do fogo, da madeira aí queimando. E aí, agora, hein? Foi o petróleo ou foi o carvão mineral? Quem começou a usar primeiro? Lembra lá da Revolução Industrial? O carvão.
Isso aí. E por último, famoso petróleo, né? Vocês fizeram essa aí? Do mapa? Aí tem que saber um pouquinho de geografia, hein? Geografia fez diferença nessa questão, né? Sim, fica até melhor, Letícia, escrever embaixo. Vocês podem escrever na frente mesmo, tá? Eu vou até colocar na apostila, porque vocês vão observar como fica mais fácil para estar fazendo. Aqui a apostila deu um mapa, né? Vocês podem colocar igual a apostila fez aí. Ela orientou com os numerozinhos, mas colocou o nome na frente. Aí ela fala assim: indique no mapa o número correspondente a cada uma das alternativas a seguir. A alternativa 1 fala assim: região com muitas das maiores reservas de petróleo. Onde que o bicho pega por causa do petróleo? E aí? Pode colocar. O que vocês acham que seria? Essa questão é muito mais geografia do que ciência. O Oriente Médio, tá vendo aqui onde que a apostila sinalizou? Coloca um númerozinho assim, ó. No Iraque, Irã, né? Lá onde o bicho pega, né? Tem várias guerras por conta de petróleo. Então, Oriente Médio, tá? Então, escreve, faz assim, bota um númerozinho no mapa e escreve em frente à apostila, assim, Oriente Médio. Pode ser assim? Isso. Depois, país com maior produção de gás natural na Eurásia. Tem que ter pesquisado isso aí, né? Quem é? Rússia. Rússia. Eurásia, hein? Rússia. Eurásia, tá, Yarley? Então, onde que a gente pode colocar aí o número 2? Onde que tem que entrar o número 2? Aqui, ó. Na Rússia. Certo? Depois, países com maior produção de carvão mineral. São 3. China, Índia e Estados Unidos. Ó, bota o númerozinho, ó. Estados Unidos aqui, Índia aqui, China aqui. E escreve aqui na frente, ó. Tá? A melhor forma para ficar mais organizada é essa. Depois, em país do qual o Brasil importa o gás natural. Bolívia. Onde que está a Bolívia? Aqui, ó. Nosso ladinho, né? E país da América do Sul com a maior reserva de petróleo. Venezuela, você acredita? Aqui, ó, aqui em cima, pertinho do nosso país também, Venezuela. Opa! Todo mundo conseguiu identificar lá no mapa? Agora, ó, essa questão, ele pede para a gente colocar quais combustíveis são renováveis e quais são não renováveis. Pode colocar puxando setinha, tá? E pode escrever na frente. Eu acho que seria interessante. Eles podem colocar assim, NR para não renovável e R para renovável. Só para. Porque às vezes a setinha fica um pouco confusa e às vezes vocês podem confundir, tá? Então eu vou perguntando e vocês vão me falando se é renovável ou não renovável, tá? Petróleo, turma.
Quero todo mundo respondendo, hein? Petróleo. Boa, Paula, Letícia, Betânia. Isso aí. Não renovável, tá? Ao contrário do que muitos pensam, né? Porque o povo só explora, 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 mas o petróleo é um combustível não renovável, né? Nós não temos como produzir o petróleo, ele é produzido naturalmente. Então, nós precisamos dar tempo ao petróleo para ser produzido. Palha. Palha é renovável, né? A gente planta para ter a palha. Gás natural. Não renovável também. Etanol ou álcool? Etanol ou álcool? Etanol, gente. O etanol vem da onde? Qual é a matéria-prima para produzir o etanol? Lembra? Cana-de-açúcar. Então, é renovável ou não renovável? Renovável, mesma coisa que a palha. Não é isso? A gente planta a cana-de-açúcar para produzir o etanol. Então, é renovável, tá? Carvão mineral. Não renovável, muito bem. Biomassa. Biomassa, o nome já diz. Renovável. Diesel. Não renovável. E a madeira. Renovável. Muito bem. Vou colocar aqui só para vocês conferirem. Aí a outra questão, ela traz um questionamento que é muito importante. Por mais que o recurso seja renovável, nós precisamos ter limite no uso, não é verdade? A madeira, por exemplo, a gente sabe que a madeira é um recurso renovável. Mas, se o meu consumo for muito mais rápido do que eu consigo produzir, vai faltar madeira. Concordam comigo? Porque eu não posso sair explorando as florestas, as matas para tirar madeira de lei, né? Madeira do bioma. Nós precisamos plantar, esperar crescer essas árvores para usar essa madeira. Então, assim, por mais que seja renovável, o recurso ele pode se esgotar se a gente não der limite, né, para a renovação desse recurso. Isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado. É o famoso termo que nós chamamos de sustentabilidade, não é isso? É dar tempo para o ambiente se renovar. Senão, o recurso pode ser renovável, mas ele pode se esgotar. Isso é algo que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, né? Nós sabemos disso. Ó, a madeira é um combustível renovável ou não renovável? Nós colocamos ali. Professora, é renovável. Só que tem um detalhe. A madeira geralmente é considerada como combustível renovável. Por isso, a velocidade de consumo precisa ser próxima, não é isso? À velocidade com que o recurso é produzido. Se eu começo a explorar muito além do que eu consigo produzir, é um recurso renovável que pode se esgotar. Você quer ver uma coisa? Vamos fugir um pouco de combustíveis. Vamos falar de animais que nós usamos para alimentação, certo? Um grande exemplo que eu costumo colocar para os alunos, eu sempre dou esse exemplo, é caranguejo, né? O caranguejo, ele é um crustáceo que é muito usado na nossa alimentação. As pessoas gostam muito, tem uma boa saída, os grandes restaurantes aí da beira da praia,
vendem caranguejo. Hoje um caranguejo na beira da praia é R$ 8, um caranguejo, né? Então é algo que tem um interesse econômico muito grande por trás disso. Só que o caranguejo, vocês vão estudar isso ainda, ele possui alguns períodos que a gente chama período de defeso, que é o período em que a gente precisa defender esse animal, que ele está trocando de carapaça para crescer, ou ele sai das suas tocas para se acasalar. Nesses períodos, é proibido pegar caranguejo. Não pode, certo? Ah, professor, mas e aí o que acontece com os catadores? Eles vão passar fome nesse período? Não. Eles têm um auxílio do governo, que nesse período vão receber essa bolsa para não pegar caranguejo nesse período. Porque é o período em que eu preciso dar ao caranguejo para ele se renovar no ambiente. Só que o que acontece? Muitas pessoas, visando o interesse econômico, continuam pegando caranguejo, recebem bolsa do governo e continuam pegando caranguejo. É um recurso renovável que pode se esgotar. Por isso que na vida a gente precisa ter um consumo sustentável. Se é necessário respeitar o caranguejo nesse período, nós precisamos respeitar. Senão a gente pode levar à extinção dessa espécie. Certo? Então, por exemplo, até a Esther colocou, professora, agora, por exemplo, está no período de defesa. Sim. Então, você como consumidor, se você for no restaurante que está no período de defesa e consumir caranguejo, você está sendo conivente. Porque eles só vão continuar catando caranguejo se for uma pessoa, se tiver pessoas para consumir. Certo? Então, não, eu também amo caranguejo, Esther, mas no período de defesa eu nem procuro. Porque eu sei que é errado, certo? Consegue entender? Esse termo sustentabilidade, a gente fala muito dele, né? Eu tento usar esse termo sempre com vocês. A gente precisa aprender a usar esse termo de forma correta. Vamos lá então, hein? Agora, hein? Depois ele pediu aqui para encontrar os 6 combustíveis renováveis e não renováveis no caça-palavra. Vocês encontraram? Quais foram os renováveis? Coloca para mim. Deixa eu ver aqui, deixa aberto aqui. Quais que vocês encontraram? Os renováveis primeiro. A gente vai achar, então. Quem não achou, a gente vai achar. 3 renováveis. Tenta procurar aí. Tem 3. Isso aí, Lelê. Ó, lembrei aqui, né, que Letícia falou comigo, eu lembrei. Eu fiquei extremamente feliz, lisonjeada com as mensagens que vocês me mandaram no Dia dos Professores, tá? Nossa Senhora, me emocionei demais. É muito bom ser lembrado por vocês, tá? Fico muito feliz. Isso aí, Matheus, só que são 3. E os não renováveis? Tem mais um, Paula, tenta achar. Deixa eu te dar uma dica, Paula. Ele tá de trás para frente, o que você não achou. Coloca tudo junto para mim, renováveis e não renováveis, senão começa a passar um monte aqui, eu não consigo acompanhar. Isso aí, Paulo, não renovável você achou, só tá faltando um para você. Hã? Não, esse último ainda não, Letícia. É outro. Cal não é combustível, não. Foi coincidência. Esse nomezinho aí. Procura outro. Vamos lá então, vou mostrar, hein? Tá um pouquinho difícil que tem uns nomes de
Traz para frente. Olha o álcool como é que tá, ô, Paula. Foi o único que você não encontrou. Pegar pesado, né? Viu, Letícia? Petróleo, aqui também, ó, que você não tinha encontrado. Então, ó, renováveis, álcool, biomassa e palha. Três de trás para frente, né? E não renováveis, carvão mineral, gás natural e petróleo. Tá, vou esperar. Me dá o OK quando a gente puder passar para o próximo. Pode olhar aí, Steph, senão você não demora muito para procurar. Isso. Vamos lá agora? Questão 8, ele dá, né, algumas lacunas e os derivados do petróleo e pede para a gente colocar o que seria cada um deles. Letra A, vocês colocaram que seria o quê? Ó, nós temos querosene, GLP, betume, diesel e gasolina. Letra A seria gasolina, muito bem. É utilizado em larga escala como combustível de carro de passeio, né? Letra B. Isso aí. GLP, né? Que é utilizado em fogões domésticos. Letra C. Querosene. Foi utilizado durante muito tempo na iluminação residencial. Atualmente é mais utilizado como solvente e combustível de aviões e a jato. Tá tenso aí, né, Joaquim, sua internet? Mas aí qualquer coisa, depois você pega, tá? Que vai ficar salvo. Aí eu mando para vocês, aí você acompanha a correção que você perdeu, tá bom? Não tem problema não. Letra D. Diesel, né, que é utilizado como combustível para caminhões e ônibus. E letra E, o betume, que ele é utilizado para pavimentação, né, de ruas, que no caso é feito asfalto, certo? Eu passei até a página 8, não foi? Vocês fizeram a 9? Vamos fazer agora então? Vamos fazer essa 9 então. Lê para mim, Arley. Pode ler então, Esther. Grandes e inúmeros fenômenos marcaram esse período, como erupções vulcânicas, deslocamentos dos polos, separação dos continentes, movimentação dos oceanos e a ação dos rios, acomodando a crosta terrestre. Sendo assim, ao longo de milhares de anos, restos de animais e vegetais mortos depositaram-se no fundo de lagos e mares, e lentamente foram descobertos por sedimentos pó de calcário, areia e etc. Dessa forma, consideram-se remotas as chances de encontrar petróleo nas rochas ígneas e metamórficas. Isso. Tá gripada, Esther? Tá com a voz rouca? Ó, que processo ocorreu ao longo do tempo para que os restos de animais e vegetais
se transformassem em petróleo. Que processo foi esse, turma, que aconteceu para que esses restos de animais e vegetais se transformassem em petróleo? Decomposição, né? Esse é o processo pelo qual o petróleo é formado, a formação dos combustíveis fósseis, não é isso? Então, ó, o aumento gradativo da pressão, agora você tem que colocar, tá? Que existe um aumento gradativo da pressão, que é a sobreposição desses sedimentos que vai pressionando, tá? E vai se acumulando, né, esses sedimentos sobre essas camadas do material orgânico e a decomposição vai acontecendo. Então, completa aí, ó, o aumento gradativo de pressão e temperatura causado pelos sedimentos que se acumularam sobre as camadas de material orgânico, aí vocês podem colocar, finalizar, que foram entrando em decomposição. Vou dar uma completada, tá? Show de bola? Pessoal, eu vou encerrar aqui a correção, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as notas de vocês, né? Acho que vocês puderam perceber que já foram todas registradas lá no sistema, tá? Já até mandei para a coordenação a relação de alunos que ficaram abaixo da média, para estar passando a recuperação. E a escola vai estar entrando em contato, né, com esses alunos e tudo mais. Quem ficou com alguma coluna lá em branco é porque não fez atividade, tá bom? E tem lá nas observações qual atividade foi, então dá uma olhadinha, confere direitinho, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês foi em relação às queimadas do Pantanal, aquela live que eu passei para vocês, né, que eu pedi para vocês estarem fazendo aquele trabalho. E aí, o que vocês acharam do que vocês descobriram com aquela live lá? Fala para mim. Boa, né, Betânia? Ó, inclusive, essa live, ela tem um nível assim, de informação, né, que é para ser usado lá no ensino médio, tá? Mas eu falei, não, os meus alunos do 7º ano são capazes de, assim, assimilarem o conteúdo dessa live, discutirem muito bem, né? E foi o que vocês me mostraram, tá? Não me surpreenderam. Então, só um minutinho aqui que o Cauã tá perguntando. Gente, recuperar só o que foi abaixo da média, tá? Aumentar a nota acima da média, não. A nota já, toda a possibilidade de recuperação foi ao longo do trimestre. Beleza? Isso, depois vocês conferem e me falam, tá? E é triste, né, quando fala muito dos animais, né? Os animais correndo, fugindo do fogo, né? Pedindo socorro praticamente, né? Exatamente. Então, assim, é muito triste, por isso eu quis colocar isso para vocês, e vocês ficaram surpresos com as causas das queimadas? Já tinham passado na cabeça de vocês, assim, o que seria? O porquê dessas causas? Que muitas pessoas falam assim, é porque isso é natural do bioma, não é isso? Tem muitas pessoas que justificam o erro dessa forma, né? E outra, vocês, vamos lá, eu estou só instigando aí, tá, a curiosidade de vocês. Vocês repararam como é que o tempo está estranho aqui no Sudeste? Eu tô achando, assim, absurdamente estranho, né? Vocês acreditam que existe uma relação com essas queimadas? E o calor tá um calor diferente, né? Não é um calor de verão, né? De primavera. Não é um calor abafado, né? Isso, exatamente.
Exatamente isso aí, Arlen, né? A fumaça, né, que é liberada aí por essas queimadas, né? A gente sabe que a queima de matéria orgânica libera o gás carbônico e aumenta drasticamente os efeitos do efeito estufa, né? E nós vamos literalmente vivendo numa estufa, né? Aumentando as consequências aí. Os professores de geografia de vocês com certeza falam muito disso, né? Com vocês. E as pessoas falam, não, mas isso aí é normal mesmo, o negócio que vocês estão colocando aí. É um normal que deixou de ser normal há muito tempo, né? A partir do momento que a intensificação, né, desses problemas ambientais aumentaram demais, né? Então, assim, a ideia de colocar aquela live para vocês é que vocês passem a ter noção, né, do real problema que nós temos hoje com o Pantanal, né? Um bioma magnífico, extremamente rico, a biodiversidade é absurda, e nós já temos mais de 30% do Pantanal queimado aí com essa última queimada. Viu só, Betânia? Pois é, muitas pessoas, né, que às vezes as populações ribeirinhas que colocam fogo, né, nas suas propriedades privadas, pessoas que queimam para fazer a renovação de pasto, né, e que perde o controle das queimadas, por muitas vezes não tem tanta informação. O triste é saber que nós temos pessoas que têm a informação, sabem o perigo, né, de estar se colocando fogo e continuam fazendo, tá? Então, assim, turma, é um ciclo, né? Nós precisamos entender que tudo isso é um ciclo, tá? Concordo que hoje até o consumo da carne vermelha influencia nas queimadas do Pantanal, né? Porque se a gente aumenta drasticamente o consumo de carne vermelha, é necessário aumentar os pastos e cada vez mais, né? A pecuária vai crescendo. Então, até esse controle a gente precisa ter. A gente precisa ter esse olhar sustentável para tudo, tá? Quando eu pedi a vocês para colocar propostas de soluções, uma das propostas de soluções é a redução do consumo de carne vermelha. Eu não estou falando para ninguém se tornar vegano, vegetariano, não é isso. Mas a diminuição é possível, né? Isso, Letícia. O fogo, né, ele é tão intenso que é necessário cavar, né, para apagar. Isso aí. E outra, por muitas vezes, quando essas queimadas, né, ocorrem naturalmente, o ciclo biológico, né, o ciclo da água, né, vocês estudam sobre os rios voadores, é natural, né, que vem a chuva. Só que por esse período não teve chuva, né, não teve umidade para apagar esse fogo. Então, outra solução que o Yarley colocou ali, né, sabendo que nós já estamos sofrendo com essas queimadas, né, é necessário já ter aviões apropriados para isso, né, para iniciar um foco de fogo, ter um avião que automaticamente já vá para aquele local e consiga conter o fogo, né, e não esperar chegar na situação que chegou, né. Exatamente. Mas o que vocês colocaram? Fala para mim. Eu vi todas as propostas de vocês, mas eu gostaria de ver vocês falando aqui comigo. E isso é uma equipe que seja especialista, né, nisso, investir, né, na ciência, né? Exatamente. Muito bem. Então, ó, fiquei muito satisfeita mesmo. Eu espero que todos tenham assistido, né? Porque foi realmente uma live muito rica. Quem não assistiu, eles quiserem assistir, vale muito a pena. É como se fosse um documentário, né? E são pessoas que estão lá dentro vivenciando, né? Aquela repórter, ela vivencia a realidade do Pantanal. E é bom porque às vezes a gente fica vendo as coisas passando assim, né? E fica bem perdido. Assim, mas por que esse fogo todo no Pantanal, né? Se é um bioma que
que ele tem o hábito de alagar, né? É uma planície que alaga quando chove. Meu Deus, e agora tá pegando fogo, né? Que bom, Paula. É isso aí que era o objetivo. Que vocês assistissem com a família, tá? Coloquei essa live com esse intuito mesmo. Muitas hidrelétricas, né, Harley? Pois é. Que bom que vocês têm esse olhar. Fiquei muito satisfeita, tá? Querendo ou não, vocês são muito novos, mas têm uma capacidade assim, de discutir essas questões assim, que eu fico muito satisfeita. Eu acho que o nosso objetivo foi super atingido com essa atividade. Aí, turma, em relação às notas, é aquilo que eu falei, tá? Procura lá direitinho, olhar. Se você fez mesmo, que ó, praticamente todo aluno que chegou para mim falou assim, professora, tem uma nota minha que está em branco, você poderia ver? Eu fui ver, o aluno realmente não tinha feito, tá? Verdade, Letícia. Infelizmente é tão triste, né? Nós estamos vivendo situações tão complicadas, situações ambientais tão complicadas, né? E as pessoas ainda não conseguem enxergar a necessidade de mudanças de hábito, né? Nós precisamos mudar hábitos de uma forma assim, para ontem, né? Deixa eu. Oi, José. Eu tô aqui, agora já tá 11 horas. Isso, José entrou, né, José? Sim.